Duna Parte 1 eu achei uma chatice. Será que a sequência que acabou de estrear conseguiu superar ou conseguiu ser pior que o primeiro? Eu não vou dar spoilers nessa primeira parte, relaxa aí, beleza? Nesse segundo filme, o Paul se uniu com a Chani e com os Fremen para irem atrás, né, de vingança. Ele queria arregaçar o Imperador que tinha mandado matar o seu pai lá no primeiro filme. Fora tudo isso, ele precisava evitar um futuro nada legal que ele estava prevendo. Eu fui assistir o filme, essa sequência, mas não tava esperando algo bom, porque depois da parte 1, cara, foi osso aquele filme, hein, de verdade. Mas como eu disse, eu ia dar uma chance pra parte 2 de Duna. E eu assisti. Diferente do primeiro filme, esse conseguiu prender a minha atenção. Finalmente, aconteceram muitas coisas. A história, na minha opinião, estava mais interessante, mais impactante. Todos os personagens tiveram uma boa importância e uma boa participação. O que difere da parte 1 também, que usou um elenco incrível, mas não souberam aproveitá-los. Já nesse, o negócio mudou para melhor. Eu tenho muita coisa, para falar a verdade, aqui para comentar para vocês sobre Duna Parte 2. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. Duna Parte 2 conseguiu ser grandioso em vários aspectos. Primeiro, no tempo de duração do filme, chegando aí a 2 horas e 46 minutos. Se bem que pra mim daria pra encurtar esse tempo e dava muito bem pra deixar o filme na casa de 2 horas e 10 minutos de duração. Podia dar uma enxugada aí. Fora isso, ele conseguiu prender a minha atenção. Eu fui assistir de verdade, sem grandes expectativas, mas, né, aberto pra aproveitar o melhor que o filme tinha a me oferecer. E foi aí que eu me surpreendi. A história é impactante do início ao fim. Acontece muitas coisas durante o filme. Tem muitos momentos de tensão. A maioria dos personagens foram mais bem trabalhados na sequência. Eles tinham motivos maiores para fazerem aquilo que eles precisavam fazer. Nem todos foram assim, tá? Já vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Porém, ainda assim, tiveram cenas desnecessárias, que poderiam ter sido cortadas. Cenas longas que poderiam facilmente ser reduzidas em alguns minutos e outras que foram rápidas demais e que poderiam ter sido mais longas e mais trabalhadas. Teve muito disso no filme, faltou trabalhar um pouco mais essa dosagem aí das cenas longas e curtas, o que realmente precisava mostrar e o que realmente não precisava mostrar. Na parte 1, praticamente não teve ação nenhuma, né? Já nessa segunda parte, teve ação até demais. Falando especialmente sobre essas cenas de porradaria, guerras, mortes, eles pegaram muito pesado, tem cenas pesadas, na minha opinião aqui, cenas fortes, que eu acho que não precisava mostrar tanto assim, né? Mostrou muito. Podia mostrar um pouco, mas não tanto assim. Tipo, na parte 1 de Duna tem, 5% de cenas de ação desse tipo, por exemplo. Na parte 2, poderia ter algo em torno de 60%, 65%, mas eles colocaram muita. Sei lá, uns 180%. Outra coisa que destacou muito a minha atenção, além da história, foi a atuação do elenco. Sinceramente, todo mundo ali deu um show. E o elenco foi melhor aproveitado nessa sequência do que na parte 1, como eu falei, hein? Porque na parte 1 eles não foram bem aproveitados, nessa eles foram em muito. Mas claro que teve cenas mais fracas, só que foi por conta do roteiro. Nessas cenas específicas, o roteiro foi bem fraco e não a atuação do elenco. Teve uma briga, por exemplo, entre dois personagens que acabou resultando em morte, que durou 10 segundos. O roteiro poderia ter trabalhado mais os diálogos e o desafio que acontece naquela cena. Foi muito fácil e fraquinho. Aí não é culpa do elenco, aí foi do roteiro, que poderia ter trabalhado muito mais uma história entre dois personagens que tinham uma rixa aí desde o primeiro filme. Então, faltou isso. Quando você for assistir, você vai entender qual é essa cena. Vale destacar aqui a fotografia, trilha sonora, efeitos sonoros e os figurinos, que já eram bons na parte 1 e que ficaram melhores ainda agora, sem dúvida nenhuma. Tudo isso faz com que a gente se envolva mais com o filme, né? Fique mais focado na história. Bom, antes da parte mais emocionante desse vídeo, eu quero agradecer a CDN Comunicação e a Warner Bros pelo convite. Assisti o filme 2 dias antes da estreia. Tamo junto, valeu, hein? Agora vamos pra parte com spoilers. Se você não tá afim, então clica nesse card
e veja o que eu achei de Duna 1. Você já sabe que eu não gostei, mas aqui eu te conto mais detalhes do porquê disso. Caso contrário, fica comigo até o final, hein? O Thanos aparece no filme, quer dizer, o Gurney, que é interpretado pelo mesmo ator, o Josh Brolin, que aparece de uma forma inusitada e traz aquela nostalgia tanto para quem tá assistindo quanto pro Paul, porque é ele que reconhece o Gurney no filme. Falando no Paul, o personagem tem uma mudança incrível na jornada dele. Esse realmente saiu do ponto A da história e foi parar lá no ponto H. É outro cara. E é bacana ver essa evolução do personagem. Ficou bem na cara essa transformação e agregou demais pra história, não só do personagem, como de Duna. O Verme finalmente teve uma aparição digna, porque no primeiro filme, que é isso, né? Só falavam dele e mal dava pra ver o bichão. E quando ele aparecia, era de noite e a cena ficava muito escura. Já agora, ele dá as caras e várias vezes, e ainda de formas diferentes que eu acho que você nem imagina. Uma das últimas lutas do filme, o Paul enfrenta o Feyd-Rautha, que é o vilão e era sobrinho do Barão. E essa cena é uma das melhores do filme. Ali você vai ver o que é sentir tensão num filme, o que é ficar vidrado esperando o que vai acontecer. E ela é até que demorada, essa cena demora um pouco e é cheia de reviravolta. Quando você tá achando que o Paul vai ser morto, o jogo vira e ele é quem mata o Feyd. Na boa, galera, sério, essa cena vale destacar aqui também a coreografia da luta, que foi surreal. E outro detalhe que fez essa cena ser muito impactante é que ela é de tensão entre o protagonista e o vilão. E não tem música de fundo, sem trilha sonora. E percebe, toda cena que a ideia principal dela é te deixar tenso, não tem trilha sonora. E nessa cena funcionou muito bem. Bom, o filme não termina, igual aconteceu com o primeiro filme de Duna, obviamente dando aí um baita gancho para mais uma sequência. Então pode esperar que Duna parte 3 vai vir aí. Mas o interessante é que tudo o que foi aberto na parte 2 foi fechado na parte 2. Muitos filmes ultimamente estão abrindo um monte de coisas e só estão fechando no filme seguinte, que sai 2, 3 anos depois. Isso é chato, né? Igual Velozes e Furiosos 10, um ótimo filme, só que abriu um monte de história que vai ser fechada só no 11, diferente do Missão Impossível Acerto de Contas parte 1, que é mais ou menos a pegada que Duna 2 fez, né? Toda a história do segundo filme acaba ali, mas já vem um gancho pro terceiro, isso fica com certeza bem melhor. Sobre as cenas pós-créditos, não tem nenhuma. Na verdade, o final da parte 2 já falou muita coisa sobre a próxima aventura, né? Então não tinha realmente uma necessidade de mostrar mais alguma coisa. Com toda certeza, Duna 2 é melhor que o primeiro. Mas para assistir esse, você precisa passar pelo desafio de assistir o Duna parte 1, porque tem muita referência da história e dos personagens, né? É uma sequência direta, então é melhor. Mas já deu para perceber que eu gostei mais da parte 2 do que da parte 1, né? Mas para você entender o motivo real, com mais detalhes sobre a minha opinião, é só você clicar aqui nesse vídeo. E já que estamos falando de ficção científica, eu mostrei aqui várias cenas deletadas de Volta para o Futuro, hein? Mudaria muita coisa no rumo da franquia. Clica aí, muito obrigado por ter visto esse vídeo, a gente se encontra aqui na Raio Filmes, valeu e tchau!